A Parasita Azul, conto de Machado de Assis. Esse é o 11º vídeo. Estamos começando agora a 6ª parte deste conto. Revelação. Não há mistérios para um autor que sabe investigar todos os recantos do coração. Enquanto o povo de Santa Luísa faz 1000 conjecturas a respeito da causa verdadeira da isenção que até agora tem mostrado a formosa Isabel, estou habilitado para dizer ao leitor impaciente que ela ama. E a quem ama? Pergunta vivamente o leitor. Ama uma parasita. Uma parasita? É verdade, uma parasita. Deve ser então uma flor muito linda, um milagre de frescura e de aroma. Bom, parasita aqui, ele mesmo nos falou, né? Não é um parasita, é uma lombriga, ela ama uma flor, né? Coloque no Google parasita azul e você vai encontrar uma flor bem bonita. Não sei se é a ponto de você amá-la e não querer pretendente algum. Uma parasita? É verdade, uma parasita. Deve ser então uma flor muito linda. Um milagre de frescura e de aroma. Não, senhor. É uma parasita muito feia. Um cadáver de flor seco, mirrado, uma flor que devia ter sido lindíssima há muito tempo, no pé, mas que hoje, na cestinha em que ela a traz, nenhum sentimento inspira a não ser de curiosidade. Sim, porque é realmente curioso que uma moça de 20 anos, em toda a força das paixões, pareça indiferente aos homens que a cercam e concentre todos os seus afetos nos restos descorados e secos de uma flor. Eu já comentei diversas vezes, eu acho que nesse conto aqui também, lembre-se que esse é sempre um tema mais recorrente, né? Os 3 contos, né? A desejada das gentes, a explicação lá por que a mulher não... Bom, se você não quer spoilers, vamos fazer assim, ó. Pule 1 minuto do vídeo, tá? Vou tentar fazer isso em 1 minuto. Então, 3h40 você volta. Na desejada das gentes é uma versão natural que ela tem. Ela vai morrer e nunca vai ter vontade de ficar com homens, né? Em Miss Dollar é uma decepção que ela teve anteriormente com alguém que só queria o dinheiro dela. Mesma coisa, não dava para explicar por que ela não queria ninguém. E na Mulher de Preto ela tinha um segredo escondido. Na verdade, o coração dela estava fechado porque, se você já leu o conto, ela queria se reconciliar com o marido dela, teve uma confusão com o marido dela, queria se reconciliar com o marido dela e se aproximou do personagem principal só para poder receber o favor dele intermediar essa reconciliação. Ó, 3 minutos e 40, se você pulou, não pegou spoiler nenhum. Bom, continuemos. Então, como que é isso, né? Sim, porque é realmente curioso que uma moça de 20 anos, em toda a força das paixões, pareça indiferente aos homens que a cercam e concentre todos os seus afetos nos restos descorados e secos de uma flor. Ah, mas aquela foi colhida em circunstâncias especiais. Dera-se o caso alguns anos antes. Um moço da localidade gostava então muito de Isabel porque era uma criança engraçada e costumava chamá-la sua mulher. Gracejo inocente que o tempo não sancionou, quer dizer que o tempo não aprovou, que o tempo não tornou realidade. Então ele já era adulto, ela era uma criança. Essas brincadeiras, né? A minha vizinha brincava comigo assim também. Falava, você vai ensinar o marido. Ela tinha 19 anos, eu tinha 7, né? Então, brincadeira normal. Isabel também gostava do rapaz, a ponto de fazer nascer no espírito do pai da moça a seguinte ideia. Então, para ela, a coisa era mais ou menos séria. Se daqui a alguns anos as coisas não mudarem por parte dela,
E se ele vier a gostar seriamente da pequena, creio que os posso casar. Isabel ignorava completamente essa ideia do pai, mas continuava a gostar do moço, o qual continuava a achá-lo uma criança interessantíssima. Um dia Isabel viu uma linda parasita azul entre os galhos de uma árvore. "Que bonita flor!" disse ela. "Aposto que você a quer", ele falou, né? "Queria sim", disse a menina, que sem aprender conhecia já esse falar oblíquo e disfarçado, né? Queria sim, em vez de quero, vai lá e pega pra mim. O moço despiu o paletó com a sem cerimônia de quem trata com uma criança e trepou pela árvore acima. Isabel ficou embaixo, ofegante e ansiosa pelo resultado. Não tardou que o complacente moço deitasse a mão à flor e delicadamente a colhesse. "Apanhe", disse ele de cima. Isabel aproximou-se da árvore e recolheu a flor no regaço. Contente por ter satisfeito o desejo da menina, tratou o rapaz de descer, mas tão desastradamente o fez que no fim de 2 minutos jazia no chão aos pés de Isabel. A menina deu um grito de angústia e pediu socorro. O rapaz procurou tranquilizá-la, dizendo que nada era, e tentando levantar-se alegremente. Levantou-se com efeito, com a camisa salpicada de sangue. Tinha ferido a cabeça. A ferida foi declarada leve. Dentro de poucos dias estava o valente moço completamente restabelecido. A impressão que Isabel recebeu naquela ocasião foi profunda. Gostava até então do rapaz. Daí em diante passou a adorá-lo. A flor que ele lhe colhera veio naturalmente a secar. Isabel guardou-a como se fosse uma relíquia. Beijava todos os dias e de certo tempo em diante até chorava sobre ela. Uma espécie de culto supersticioso prendia o coração da moça àquela mirrada parasita. Não era ela, porém, tão mau coração que não ficasse vivamente impressionada quando soube da doença de Camilo. Então aqui como se houvesse um corte, né? E a gente volta para o nosso presente, né? Lembre-se que a gente deixou o Camilo lá no capítulo anterior entregue aos médicos, seus colegas, né? Não era ela, porém, tão mau coração que não ficasse vivamente impressionada quando soube da doença de Camilo. Fez indagar com assiduidade do estado do moço e 5 dias depois foi com o pai visitá-lo à fazenda do comendador. A simples visita da moça, se não curou o doente, deu em resultado consolá-lo e animá-lo. Viçaram-lhe algumas esperanças que já estavam mais secas e mirradas que a parasita cuja história acima narrei. Quem sabe se não me amará agora, pensou ele. Apenas ficou estabelecido, quer dizer, logo ficou estabelecido, né? Logo que, isso que apenas significa aqui, né? Apenas ficou restabelecido foi o seu primeiro cuidado ir à fazenda do Dr. Matos. O comendador quis acompanhá-lo. Não o acharam em casa. Estavam apenas a irmã e a filha. A irmã era uma pobre velha que além desse achaque, tinha mais 2. Achaque é defeito, né? Então, além desse defeito, que é velha, né? Vai fazer o quê? Além desse achaque, tinha mais 2. Era surda e gostava de política. A ocasião era boa. Enquanto a tia de Isabel confiscava a pessoa e a atenção do comendador, Camilo teve tempo de dar um golpe decisivo e rápido, dirigindo a moça a essas palavras. Agradeço-lhe a bondade que mostrou a meu respeito durante a minha moléstia. Essa mesma bondade anima-me a pedir-lhe uma coisa a mais. Isabel franziu a testa. Reviveu-me uma esperança há dias, continuou Camilo. Esperança que já estava morta. Será ilusão minha? Uma sua palavra, um gesto seu, resolverá essa dúvida.
Isabel ergueu os ombros. Não compreendo, disse ela. Compreende, disse Camilo em tom amargo. Mas eu serei mais franco, se o exige. Amo-a. Disse-lhe 1000 vezes. Não fui atendido. Agora, porém... Camilo concluiria de boa vontade este pequeno discurso se tivesse diante de si a pessoa que ele desejava o ouvisse. Né? Quer dizer, falando da postura, né? Claro que ele queria que a Isabel, mas ele esperava um outro tipo de pessoa escutando ele. Isabel, porém, não lhe deu tempo de chegar ao fim. Sem dizer palavra, sem fazer um gesto, atravessou a extensa varanda e foi sentar-se na outra extremidade, onde a velha tia punha à prova os excelentes pulmões do comendador. O desapontamento de Camilo estava além de toda a descrição. Pretexteando um calor que não existia, saiu para tomar ar, e ora vagaroso, ora apressado, conforme triunfava nele a irritação ou o desânimo, o mísero pretendente deixou-se ir sem destino. Construiu 1000 planos de vingança, ideou 1000 maneiras de ir lançar-se aos pés da moça. Rememorou todos os fatos que se haviam dado com ela, e ao cabo de uma longa hora chegou à triste conclusão de que tudo estava perdido. Nesse momento, deu acordo de si. Estava ao pé de um riacho que atravessava a fazenda do Dr. Matos. O lugar era agreste e singularmente feito para a situação em que ele se achava. A uns 200 passos viu uma cabana, onde pareceu que alguém entoava uma cantiga do sertão. Importuna coisa é a felicidade alheia quando somos vítimas de algum infortúnio. Camilo sentiu-se ainda mais irritado e ingenuamente perguntou a si mesmo se alguém podia ser feliz estando ele com o coração a sangrar de desespero. Daí a nada, aparecia à porta da cabana um homem e saía na direção do riacho. Camilo estremeceu. Pareceu-lhe reconhecer o misterioso que lhe falara no dia do Espírito Santo. Era a mesma estatura e o mesmo ar. Aproximou-se rapidamente e parou a 5 passos de distância. O homem voltou o rosto. Era ele. Camilo correu ao desconhecido. Enfim, disse ele. O desconhecido sorriu-se complacentemente e apertou a mão que Camilo lhe oferecia. Quer descansar? Perguntou-lhe. Não, respondeu o médico. Aqui mesmo, ou mais longe, se lhe apraz, mas desde já, por favor, desejo que me explique as palavras que me disse outro dia na igreja. Novo sorriso do desconhecido. Então, disse Camilo, vendo que o homem não respondia. Antes de mais nada, diga-me, gosta de veras da moça? Oh, muito! Jura que a faria feliz? Juro! Então ouça. O que vou contar a Vossa Senhoria é verdade porque eu soube por minha mulher, que foi mucama da dona Isabel, ou seja, aquela escrava que é encarregada de trocar roupa, dama de companhia, né? É aquela que ali está. Camilo olhou para a porta da cabana e viu uma mulatinha alta e elegante que olhava para ele com curiosidade. Agora, continuou o desconhecido, afastemo-nos um pouco para que ela não nos ouça, porque eu não desejo venha a saber-se de quem Vossa Senhoria ouviu essa história. Afastaram-se com efeito, costeando o riacho. O desconhecido narrou então a Camilo toda a história da parasita e o culto que até então a moça voltava à flor seca. Um leitor menos sagaz imagina que o namorado ouviu essa narração triste e abatido, né? Se você não é um leitor muito esperto, você vai pensar que o Camilo está triste. Mas se você é um leitor esperto... Mas o leitor que souber ler adivinha logo que a confidência do desconhecido despertou na alma de Camilo os mais incríveis sobressaltos de alegria. Aqui está o que há, disse o desconhecido. Ah, não. O tom está errado aqui. Aqui está o que há, disse o desconhecido ao concluir. Creio que Vossa Senhoria com isto pode saber em que terreno pisa. Oh, sim, 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 disse Camilo. Sou amado, sou amado.
Sabedor daquela novidade, ardia o médico por voltar à casa, de onde saía havia tanto tempo. Meteu a mão na algibeira, abriu a carteira e tirou uma nota de 20 mil réis. Lembre-se que, sei lá, uns 20, 30 anos depois, a gente tem por referência o cortiço. A gente sabe que um trabalhador braçal ganha 25 mil réis por mês, né? Então, contando que a gente está um pouquinho antes no tempo, não sei tanto sobre a inflação nessa época, mas certamente um mês de salário de um trabalhador aí do campo. O serviço que me acaba de prestar é imenso, disse ele, não tem preço. Isso, porém, é apenas uma lembrança. Dizendo estas palavras, estendeu-lhe a nota. O desconhecido riu-se desdenhosamente, sem responder palavra. Depois, estendeu a mão à nota que Camilo lhe oferecia e, com grande pasmo deste, atirou-a ao riacho. O fio da água, que ia murmurando e saltando por cima das pedras, levou consigo o bilhete de envolta com uma folha que o vento lhe levara também. Desse modo, disse o desconhecido, nem o senhor fica devendo um obséquio, nem eu recebo a paga dele. Não pense que tive tentação, não pense que tive tensão de servir a vossa senhoria, não. Meu desejo é fazer feliz a filha do meu benfeitor. Sabia que ela gostava de um moço e que esse moço era capaz de a fazer feliz. Abri caminho para que ele chegue até onde ela está. Isso não se paga, agradece-se apenas. Acabando de dizer essas palavras, o desconhecido voltou as costas ao médico e dirigiu-se para a cabana. Camilo acompanhou com os olhos aquele homem rústico. Pouco depois, estava em casa de Isabel, onde já era esperado com alguma ansiedade. Isabel viu-o entrar alegre e radiante. Sei tudo, disse-lhe Camilo pouco antes de sair. A moça olhou espantada para ele. Tudo? Repetiu ela. Sei que me ama. Sei que esse amor nasceu há longos anos quando era criança e que ainda hoje foi interrompido pelo comendador que se aproximava. Isabel estava pálida e confusa. Estimou a interrupção porque não sabia que responder. No dia seguinte, escreveu-lhe Camilo uma extensa carta apaixonada, invocando o amor que ela conservava no coração e pedindo-lhe que o fizesse feliz. 2 dias esperou Camilo a resposta da moça. Veio no 3º dia. Era breve e seca. Confessava que o amara durante aquele longo tempo e jurava não amar nunca a outro. Apenas isso, concluía Isabel. Quanto a ser sua esposa, nunca. Eu quisera entregar a minha vida a quem tivesse um amor igual ao meu. O seu amor é de ontem. O meu é de 9 anos. Quer dizer, começou agora o teu amor, né? A diferença de idade é grande demais. Não pode ser bom consórcio. Esqueça-me e adeus. Dizer que esta carta não fez mais do que aumentar o amor de Camilo é escrever no papel aquilo que o leitor já adivinhou. O coração de Camilo só esperava uma confissão escrita da moça para transpor o limite que o separava da loucura. A carta transtornou-o completamente.